salve guerreiro, força e honra. Voltamos aí para mais uma parte do Estatuto do Desarmamento para você realizar o seu projeto de se tornar policial. É isso aí, pessoal. Como você já sabe, estamos gravando aqui o Estatuto do Desarmamento gratuito para que você possa realizar o seu sonho. Detalhes importantes. Primeiro, foco naquilo que efetivamente pode cair na prova. Então, letra de lei, já expliquei isso, com as principais observações que são importantes. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai entrar agora nos crimes e nas penas. E aí eu posso discorrer aqui durante horas sobre teorias relacionadas a crime, sobre classificações, e não é esse o objetivo. O objetivo é que você acerte a questão. Para isso é foco na letra de lei, com as principais observações, fazendo as diferenciações para que você possa, na hora da prova, conseguir efetivamente acertar a questão, que esse é o nosso grande objetivo. Vamos continuar aqui com o material do Arte da Aprovação, material que é marcado, que é muito interessante, porque te chama a atenção para os principais pontos, tá? Te chama a atenção para os principais pontos. Por exemplo, ó, presta atenção no que está escrito aqui. Esse tipo de quadrinho, que parece muito simples, ele é muito importante para que você ganhe tempo e foque naquilo que é importante. Ó. Nesse caso, todos os crimes, ó, todos, certo? Todos os crimes são muito importantes. Leia todos e atente-se aos detalhes. Tá? Por quê? Porque, sem dúvida nenhuma, se não a mais cobrada, um dos pontos mais cobrados em prova. É, sem dúvida nenhuma, sobre os crimes. Tá? E, em regra, vem letra de lei. Por isso que classificações e teorias, eu só vou citar aquilo que eu considero como sendo mais relevante para você acertar a questão de prova, para a gente continuar focado no objetivo da sua aprovação. Ok? Vamos lá, ver crime a crime, letra de lei e aquilo que é mais importante. Ah, detalhe importante, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, marque o sininho de notificação, deixe seu comentário aqui embaixo sobre qual lei você quer que a gente comente aqui, para que você possa realizar o sonho, se tornar policial, valeu? E compartilhe esse vídeo com quem você acha que merece receber essa aula para realizar o sonho de se tornar policial, tá? Vamos lá então, da posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ponto importante, é o nosso primeiro crime, de uso permitido. Tá? Por que é ponto importante isso aqui? Porque você não precisa saber, para responder questões do decreto, o que é uma arma de uso permitido, o que é uma arma de uso restrito, o que é uma arma de uso proibido. E por que não, Marcelo Adriano? Porque com foco no estatuto é o que vai cair na prova. O que cai na prova são as expressões permitido, restrito e proibido. Se cair, normalmente o cotejamento ali entre permitido e restrito. Né? Marcelo Adriano, mas tem um decreto que estabelece lá os critérios das armas de uso permitido, armas de uso restrito, né? Arma de uso permitido, por exemplo, se for arma curta, de porte, até 407 joules na saída da boca do cano e parará e parará. Pois é, se cair o decreto na sua prova, aí você vai ter que saber esses detalhes técnicos. Se não cair o decreto, cair só o Estatuto de Desarmamento, é uso permitido, uso restrito. Uso permitido, aquela que qualquer cidadão comum que cumpra os requisitos da lei, que qualquer cidadão comum pode adquirir, e de uso restrito, aquelas que somente alguns grupos podem adquirir, alguns grupos de pessoas, como, por exemplo, segurança pública, o CAC, etc. Tá? Então, tem que fazer essa diferenciação para você não ficar buscando informação. Se Jesus, o aluno mandou pergunta, Marcelo Adriano, e os joules? Calma, caiu o decreto na sua prova? Não, então não precisa saber. Não precisa saber. Então, uso permitido. Em regra, tudo aquilo que se faz com arma de uso permitido é mais tranquilo. Tá? A punição é menor, vamos assim dizer. Só um macete importante aí para você. Vamos lá para o artigo 12, então, com foco na letra de lei. Vamos lá. Possuir ou manter. Observação. Eu tenho dois verbos aqui, ó. Certo? Dois verbos. Esse é um chamado tipo misto alternativo. O que isso quer dizer? Primeiro, se cometer somente uma das condutas, está consumado o crime, ou possuir ou manter. Segundo, se cometer as duas condutas, responde por uma vez só pelo crime. Tá? Só para você entender. Tudo bem? E é possuir ou manter. Vamos lá. Segundo ponto importante. Possuir ou manter o quê? Arma de fogo, acessório ou munição. Então, eu tenho três elementos aqui. Marcelo Adriano, mas eu tenho uma súmula que fala que se for uma munição em pouca quantidade, ou se for uma munição inerte, ou dependendo do acessório, que é um acessório. Um coldre, por exemplo, é um acessório. Importar um coldre não se enquadra aqui nesse requisito. Então, para a prova e para essa aula especificamente, e se isso mudar a gente vai gravar novamente, você precisa decorar arma de fogo, acessório e munição. Ponto.
E as súmulas principais, as principais observações, melhor dizendo, a gente fez lá na primeira aula, logo no início, para você ter uma visão geral do todo. Entendeu? Então, volta lá na primeira aula para você poder entender essa visão geral do todo. Ok? Então, possuir ou manter 3 elementos relacionados à arma de fogo. A própria arma de fogo, o acessório ou a munição. Ok? Detalhe, tem que ser de uso permitido. Tá? De uso permitido. O que quer dizer de uso permitido? Você já sabe que qualquer cidadão pode utilizar. Só que aí, detalhe importante, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Porque não é só a lei que gera obrigações relacionadas às armas de fogo. Eu tenho um decreto, por exemplo. Então, se você descumprir o decreto, você também poderá estar incorrendo, você não, né? Seu vizinho, também poderá estar incorrendo nesse crime. Aqui detalhe importante. No interior de sua residência, nas dependências dela, ou ainda no local de trabalho, e aqui essa observação, ó, desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa. O que eu quero dizer com isso? Para você não confundir com o crime de porte de arma de fogo, tá? Então, primeiramente, 2, e aqui é um detalhe importante, por isso que esse material é bom, ele traz esse tipo de observação que faz toda a diferença na hora de interpretar. O que vem a ser a posse, que são 2 institutos distintos. Poder ter em casa ou no trabalho, ser titular responsável do estabelecimento. Ou porte, poder andar armado na rua. Tá? Poder andar armado na rua. Então, presta atenção aqui para você poder entender. Se o indivíduo estiver dentro da sua casa com uma arma, e ela, por exemplo, não estiver registrada, ou não tiver o registro estiver vencido, isso tem uma súmula específica do STJ que não considera crime, sim, irregularidade administrativa, tá? Então, você pode responder, ok? Se você estiver no interior da sua residência ou no local de trabalho com o qual você é responsável, pelo qual você é responsável. Se você estiver na residência de outra pessoa, ou você estiver no local de trabalho e você não for responsável, você responde por qual crime? Responde pelo porte e não pela posse. Porque para que haja posse, pressupõe-se a residência seja do dono da arma, daquele que está possuindo a arma, ou que, se for o trabalho, que ele seja o responsável. Tá? Então, essas 2 observações são importantes. E, de novo, posse é poder ter a arma no local de trabalho ou na sua própria residência, e o porte é poder sair desse território da casa ou do seu local de trabalho, levando a arma consigo. Tá? Então, isso é o porte. Vamos lá, para mais um crime agora, a chamada omissão de cautela. Né? Omissão de cautela, artigo 13. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Aqui 2 observações importantes. Ele não fez diferenciação de arma de uso restrito ou proibido, ou arma de uso permitido ou restrito. É qualquer arma de fogo. E essa arma tem que estar sob sua posse ou sua propriedade. Para quê? Para gerar responsabilidade em quem adquirir arma de fogo. E essa arma de fogo, ela precisa estar irregular? Não. É arma de fogo regular. Se tiver acesso, tá? Pessoa portadora de doença mental se apoderar dessa arma, então um menor de 18 anos incorreu no crime, ok? Detenção de 1 a 2 anos e multa. A gente não falou da pena do outro crime, né? Detenção de 1 a 3 anos e multa, tá? Detenção de 1 a 3 anos e multa. Então, você entendeu que as nuances podem fazer diferença na hora de você acertar as questões de prova? Então, muito importante você ficar ligado nesses pequenos detalhes. Esses pequenos detalhes podem fazer toda a diferença, certo? Vamos lá, parágrafo único. Nas mesmas penas incorrem o proprietário, ou seja, responde pelo mesmo crime, vamos assim dizer, o proprietário ou o diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixarem de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessórios e munições que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas. Tá?
nas primeiras 24 horas aqui. Então, detalhes. Por quê? Porque banca ela tem fetiche por prazo. Porque fica muito mais fácil tornar a questão errada só mudando o prazo. Então, nas primeiras 24 horas, depois de ocorrido o fato. Claro que existe a situação do conhecimento, né? Por exemplo, o fato ocorreu na sexta-feira à noite e o dono só chegou na empresa na segunda-feira. Ah, mas já passou 24 horas. É claro que aí não correria nessa situação. Entendido? Então, é muito importante esse tipo de observação para você se ligar. Detalhes importantes com relação a essa extensão aí do crime. Primeiro, são pessoas. Quem são as pessoas que podem responder? O proprietário e o diretor responsável. Então, o funcionário ele não responde por esse crime. O funcionário ficou sabendo, informou ao diretor. Se o diretor não, primeiro, registrar um boletim de ocorrência na delegacia de polícia civil, tá? E depois informar a Polícia Federal, ele incorre nesse crime no prazo de 24 horas depois de ocorrido o fato. Continuando. Observação quanto ao crime de omissão de cautela. Não fala em deficiência física. Tá vendo que cada macete é interessante? Por quê? Porque na hora da prova pode vir o cara para te confundir, copia e cola, coloca a deficiência mental e a deficiência física. Claro que não faz sentido. Já vista que é a deficiência mental que pode gerar risco. Mas na hora da prova você se confunde. Tá? Não fala em se apoderar de munição. Tá? Só fala em se apoderar de arma. Pode configurar, claro, um crime do ECA, a questão da munição. Tá? Mas só fala em se apoderar de arma. Quando se trata da omissão de cautela, né, da extensão do crime de omissão de cautela ao proprietário de empresa de segurança, por exemplo, aí é diferente. Aí é arma de fogo, acessório e munição. Ok? Atenção agora, porque se tem um quadro, se está dizendo que tem que ter atenção, e se está pintado, é porque você precisa prestar atenção pela possibilidade de se cair em prova. Nessa lei, as bancas gostam de cobrar as penas, por isso que eu voltei lá para falar para você, tá bom? Mas como decorar as penas? É um absurdo, nós também concordamos, tá? Bom, aprenda uma coisa, não adianta brigar, tem que saber acertar e ganhar pontos. Quem não souber, perde uma questão, e é isso que importa. O que a gente passa é o ponto, ok? Então vamos acertar. Vamos lá, premissa. Os únicos crimes com pena de detenção são os artigos 12 e 13. Posse de arma de fogo de uso permitido e omissão de cautela. Todos os outros têm pena de reclusão. Então aqui pronto, já fica mais fácil. Então esse tipo de observação torna mais fácil o seu entendimento, senão você vai querer decorar uma por uma. Todo crime com pena de até 2 anos. O único crime com pena de até 2 anos é o do artigo 13. Todos os outros têm pena máxima superior. Então, somente o artigo 13 da omissão de cautela que nós vimos, cuja pena é de até 2 anos. O resto tudo é pena superior. E aí você pega essa informação e agora fica mais fácil de você identificar e decorar essas penas. Tá? Vamos lá. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ó, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ou seja, o indivíduo ou ele tem uma arma que é irregular, tá? E aí ocorre a absorção do crime de um pelo outro, né? E ele está, se ele estiver dentro de casa, se ele estiver no local de trabalho onde ele é responsável, aí será a posse irregular de arma de fogo. Se ele romper esses limites, se ele sair para a rua, aí ele entra no porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido. Porque nós veremos daqui a pouco que tanto a posse quanto a porte de uso de armamento restrito e ilegal vai ser um crime só. Não importa se você está só na posse ou só na porte. Ou só no porte. Aqui, na arma de uso permitido, aqui tem a diferenciação. Portar ou possuir, ou ter a posse. Ok? Vamos lá, então. Portar, e aqui, ó, vários verbos, tá? Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda aqui gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Tudo isso de uso permitido. Então, de novo, são 13 verbos.
De novo, a explicação do tipo omisso alternativo. Cometendo um deles, já pode se consumar o crime. Cometendo mais de um, só vai responder por um crime. Só vai responder uma vez. 3 elementos: arma de fogo, acessórios e munições. Marcelo Adriano, tem a ver a quantidade de munição, munição inerte. A gente já viu na súmula, ok? De uso permitido e sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. E aí configura-se o crime. Lembrar que a diferença da porte e do porte e da posse. A posse de arma de fogo estiver na casa do proprietário ou então no seu local de trabalho. Se romper esses limites, passa a ser porte ilegal de arma de fogo. Olha aqui, ó, como já falamos para vocês, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Tudo bem? Agora nós vamos para mais um crime. Disparo de arma de fogo. Disparo de arma de fogo, que está aqui no artigo 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição. Opa! Então, disparo de arma de fogo não pressupõe necessariamente a utilização de arma de fogo. Tá? Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Então, é possível acionar uma munição sem arma de fogo? Sim, perfeitamente. Tá vendo aqui, ó? Essa parte interna aqui é a espoleta. Sou estouro de tiro. Formado pela Academia Nacional de Polícia, inclusive. Aí temos, inclusive, um canal relacionado a armamento. Marcelo Adriano Operacional. Temos um curso, inclusive, pode ser feito no formato de pós-graduação reconhecida pelo MEC, hein? Eu vou deixar o link aqui embaixo dessa aula para vocês conhecerem. Ok? Então, se de alguma forma esse copinho que tem aqui dentro, essa rodinha aqui, ó, receber uma pancada, ela pode explodir, certo? Ela pode detonar, melhor dizendo, e provocar, então, a detonação, o acionamento da munição. Então, mesmo que não se utilize uma arma de fogo, é possível incorrer nesse crime, porque gera risco. É o mesmo risco de estar uma arma de fogo? Não, em razão da pressão, mas vamos entrar em detalhes técnicos, porque não precisa. É só para te chamar a atenção em relação a isso, tá? Agora, onde isso é crime? Em qualquer lugar? Não. Então, 2 lugares diferentes aqui para que seja considerado crime. Primeiro, 1, lugar habitado. 2, lugar habitado ou em suas adjacências. E 2, via pública ou em direção a ela. Tá? Então, 2 lugares. Local habitado ou em suas adjacências. Então, tá lá na vila, no bairro, disparou no meio das casas ou então próximo. Isso quer dizer adjacências. Em via pública ou em direção a ela, porque eu posso estar fora da via pública, mas atirar em direção a ela, certo? Agora, detalhe importante, certo? Para vocês entenderem aqui. Desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime, uma tentativa de homicídio, é óbvio, esse crime vai ser absorvido e aí vai responder somente pela tentativa de homicídio ou qualquer outro crime que se queira cometer. Ok? Então eu quero disparar, pode disparar. Tá lá de bobeira, acho que eu vou disparar aqui. Pô, disparou. Em local público ou em local habitado, em suas adjacências, via pública ou em direção a ela. Tá? Então, 2 pontos importantes aqui. Vamos lá. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Atenção, o crime de disparo de arma de fogo deve ser doloso. Porque pode ser que o disparo seja culposo, pode ser que seja culposo. Se o sujeito disparou sem querer, e é possível, já havia acontecido várias vezes, a arma de fogo não responde por esse crime. O único crime culposo da lei inteira é a omissão de cautela, do artigo 13. Ok? Tá vendo que esse tipo de observação, ó, torna o seu aprendizado muito mais completo e mais fácil de você responder questões? Por isso que eu gosto muito desse material. Então, se disparar sem querer e atingir alguém, responderá pelo resultado que causar, que pode ser uma lesão corporal culposa, homicídio culposo ou outro. Tudo bem? Vamos lá, para mais um crime aí. Posse ou porte. Veja que para arma de uso restrito, eu tenho 2 condutas possíveis. Uma, posse ou porte. 2 crimes juntos, vamos assim dizer, mas por ser de arma de uso restrito, a lei não fez diferenciação. E aí agora eu tenho todos os verbos, de novo, não vou numerar aqui, mas todos os verbos, de novo, relacionados a esse crime. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso restrito, sem autorização e desacordo com determinação legal regulamentar. Reclusão, ó,
de 3 a 6 anos. Primeiro é reclusão e a pena é de 3 a 6 anos. Se é de arma de fogo de uso restrito, a pena é mais severa, tá? Só que aí eu tenho tipos equiparados aqui. Quais são os tipos equiparados? Nas mesmas penas incorre quem? Suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de indicação de arma de fogo ou artefato. Detalhe importante, é arma raspada, né? Ele não falou aqui que essa arma tem que ser de uso restrito. Aqui é qualquer arma, tá? Aqui é qualquer arma. Então, suprimir, alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação. É a chamada arma raspada. Modificar as características da arma de fogo de forma a transformá-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito, ou para fins de dificultar, de qualquer modo, induzir a erro a autoridade policial, perito ou juiz. Então, é possível fazer alterações de uma arma de fogo? Perfeitamente. Mas aquilo que a lei autoriza e também aquilo que deve ser feito por intermédio, em regra, de um armeiro qualificado. Um armeiro qualificado, aquele que mexe com arma, de verdade. E aqui detalhe importante. A finalidade, tá? Pode ser que ele não tenha modificado as características de arma de fogo com essa finalidade, aí tudo bem. Agora, se for para torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito, por exemplo, o cara pega uma pistola 380, faz mudança para transformá-la em 9mm, ou um calibre 38, faz mudança para transformá-la em um revólver 38, faz mudança para transformá-la em 357. Detalhe, eu estou citando esses exemplos, mas não para que você fixe esse exemplo como arma de uso, como que essa arma seja de uso restrito ou permitido. Por que, Marcelo Adriano? Porque o regulamento pode mudar. Eu estou falando isso com base no regulamento atual. Tá? O que importa é você saber que é uso restrito ou permitido. Ou ainda dificultar de qualquer modo ou induzir a erro a autoridade policial, perito ou juiz. Então o cara foi lá, fez alterações para fazer com que o perito ou juiz ou policial incorra em erro. Também comete o mesmo crime. Vamos lá. Possuir, detiver ou fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Aqui eu nem estou falando de arma de fogo. Eu estou falando de um artefato ou explosivo incendiário. Desde que não tenha autorização, é lógico. Tá? Então equipara-se também. Além disso, o que se equipara? Portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação, raspado, suprimido ou adulterado. Aqui é praticamente aquilo que a gente já viu, certo? Lá no inciso 1, né? Que fala sobre suprimir, alterar, marca, numeração. Então aqui ele está falando de novo da situação de raspar a arma de fogo. Tá? Só que nesse caso aqui, ó, é portar, possuir ou adquirir. Transportar. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Zé das Couves vai lá, raspa a arma de fogo, muda, altera a marca justamente para dificultar a identificação. Ok? Ele comete um crime. E o Pedro das Couves vai portar essa arma, independentemente de ser de uso permitido ou restrito. Então, quem porta essa arma comete outro crime. Comete essa conduta do inciso 4. Entendeu? Uma coisa é fazer, outra coisa é portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração marcada. Numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação, raspado, suprimido ou alterado. O que acontece, por exemplo, com algumas instituições por aí, em que o cara quer ter arma capeta para resolver a parada lá e não aparecer. Então, isso é crime. Esse crime incorre nesse crime aqui. Vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma, acessório, munição explosivo a criança ou adolescente, independente, de novo, de ser de uso permitido ou restrito. Não é a mesma coisa de que a omissão de cautela, que é um crime culposo, onde o cara deixou lá a arma de bobeira e o adolescente ou aquele que tem problema mental foi lá e acessou. Então não é a mesma coisa. É diferente. E detalhe, aqui não fala do indivíduo que tem doença mental. Ele só fala da criança ou adolescente. Criança ou adolescente. Enquanto a omissão de cautela é menor de 18 anos, que daria na mesma também. Mas esses detalhes são importantes para você massificar e tornar mais fácil. Então, de novo, vender, entregar, fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição explosivo a criança ou adolescente, independentemente do calibre, independentemente se é de uso permitido ou restrito. Vamos lá. Produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal ou adulterar de qualquer forma munição ou explosivo. Que detalhe, ó, entra o explosivo junto. Tudo bem?
Então, é possível recarregar munição? É possível fazer munição recarregada, tranquilamente, é possível fazer. Mas, porém, tem que ter autorização legal, ou seja, no caso do cidadão comum, se ele for CAC, apostilar toda a documentação da sua máquina de recarga no Exército, se houver autorização, ele vai estar de acordo com a lei. Agora, se o cara sozinho, do nada, resolver produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, lógico, né? Adulterar qualquer tipo de munição explosiva, ele incorre, então, nesse crime, ok? Vamos lá. Se as condutas descritas no caput do parágrafo 1º desse artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. Reclusão de 4 a 12 anos. Então, se for de uso agora, proibido. Marcelo, quais são? Só se cair o decreto para você se preocupar exatamente com isso, tá bom? Agora, os termos técnicos do uso permitido, uso restrito, você não precisa saber para essa aula. Detalhe importante, ela veio no contexto do pacote anticrimes de 2019, então a possibilidade de ser cobrada aí por ser algo relativamente novo dentro do Estatuto das Armas, ok? Vamos lá, crime hediondo, somente posse e porte de arma de uso proibido, né? Vamos lá, veja como o artigo 16 é cobrado. Detalhe aqui, ó, um exemplo de questão de como o artigo 16 pode ser cobrado. Aquele que possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, incorrerá nas mesmas penas que o delito. Qual delito? Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, porque é um tipo equiparado. Eu nem estou falando de arma aqui, mas ele responde pelas mesmas penas que o delito posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Por isso, B é o gabarito dessa questão. Só a título de exemplo para você entender como pode ser cobrado em prova. Viu que a letra da lei resolveu? A letrinha da lei aqui resolveu. Basta você estar atento aos detalhes, ok? Só observando aqui as outras alternativas, ó. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido? Não. Comércio ilegal de arma de fogo? Também não. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Lembrar que eu tenho essa diferenciação aqui, ó, porte e posse, mas só na arma de uso permitido. Na arma de uso restrito eu tenho um crime único, tanto para a posse quanto para o porte. Valeu, pessoal. Terminamos aqui. Vamos tomar uma água, certo? Tomar uma água. Daqui a pouco a gente volta com o restante do Estatuto de Desarmamento para você realizar o seu projeto de se tornar policial.